Lucas 17, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos ler novamente, Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, esse texto ele se inicia logo após a cura dos 10 leprosos. E o Evangelho de Lucas traz no versículo 20 do capítulo 17, que Jesus é interrogado pelos fariseus acerca de quando viria o reino de Deus. Jesus é interrogado pelos religiosos e pelos membros da seita mais radical do judaísmo, que desejavam saber de Jesus, de fato, quando que viria o reino. Mas para a gente entender essa indagação, nós precisamos antes compreender qual era a expectativa deles acerca do reino de Deus. Qual era a expectativa dos fariseus acerca do reino de Deus. E os fariseus, eles criam numa soberania histórica visível, ou seja, eles criam que o reino de Deus viria de maneira visível. Nós precisamos lembrar que o povo e o contexto que o povo hebreu é submetido, o povo de Israel é submetido, é um contexto de escravidão. O povo de Israel, irmãos, pagava altos impostos a Roma. Era cobrado das pessoas, através de publicanos, taxas abusivas de impostos. E o povo vivia sob o jugo romano. O povo vivia numa cultura dominante, ou melhor, numa cultura de dominação, numa cultura de repressão, numa cultura onde os romanos controlavam e subjugavam o chamado povo de Deus, o chamado povo de Israel. Então a expectativa que os fariseus tinham acerca do reino de Deus, e quando eles perguntam quando viria o reino de Deus, é que Jerusalém viraria a Roma, a capital da terra, e todos os povos do mundo agora iriam pagar tributos e impostos a Jerusalém. As expectativas que eles tinham acerca do reino de Deus não era muito diferente da expectativa de homens como Judas, de homens como Barrabás, que eram zelotes, que pegavam a espada, que iam à luta armada para quê? Para libertar o povo de Israel do jugo romano, pelo poder da espada. É por isso que a expectativa dos judeus, e nós devemos lembrar que até hoje os judeus esperam um Messias, a expectativa dos judeus acerca do Messias é de um rei que viesse numa carruagem, de um rei que viesse marcado por um poder bélico de guerra muito grande, e que de fato pegassem armas, e na entrada triunfal, essa é a expectativa de muitos, que diziam, hosana nas alturas, bendito seja o que vem em nome do Senhor, porque os mesmos, muitos dos que disseram, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, pouco tempo depois disseram, crucifica-o, mata-o, porque provavelmente naquela multidão que saudava Jesus e que bradava o nome de Jesus e que glorificava a Deus por Jesus ser o Messias, esperavam um Messias com a conotação guerreira, um Messias que fosse libertá-los do jugo romano, um Messias que fosse estabelecer um reino terreno, um Messias que fosse pegar na espada, um Messias que de fato colocasse os romanos no seu devido lugar. E agora, diziam os judeus, os mais religiosos teriam o poder supremo no reino de Deus físico. Quando o reino de Deus viesse, validaria eles, os fariseus, irmãos, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, e de fato o povo de Deus teria o seu lugar na verdadeira escala de valores, e o povo de fato de Israel seria valorizado e respeitado, e não mais escravizado. E a gente precisa entender isso. Quando a gente lê Atos 1:6, Jesus já havia morrido. E os discípulos perguntam, é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? É agora que o reino vai ser restaurado? É agora que tu morreste na cruz, que tu vais agora estabelecer um reino físico?
É agora que o Senhor vai juntar com a gente aqui para a gente tomar o poder romano. É agora que nós vamos deixar de pagar impostos a Roma. É agora que, de fato, nós vamos ser valorizados como teu povo. A hora é agora de a gente colocar os romanos para correr. É agora que tu vais restaurar o reino a Israel. Essa é a expectativa de muitos dos discípulos. Essa é a expectativa de Barrabás. Essa é a frustração que Judas vai ter com Jesus. Porque eles esperavam um Messias bélico. Um Messias que vencesse pelo poder da espada. Um Messias que estabelecesse um reino terreno. Um reino visível. E aí Jesus chama os seus discípulos. E mesmo explicando aos seus discípulos acerca do reino de Deus, a semelhança de nós, eles não entenderam muito bem. Em Mateus 20, verso 25, Jesus diz aos discípulos: vocês sabem que nos reinos humanos, as pessoas de maior importância ocupam lugar de destaque. E os benfeitores ocupam lugar de maior autoridade. Vocês sabem que no reino humano, o que impera de fato é uma cultura machista, é uma cultura feminista. Mas entre vocês não é assim. A expectativa dos discípulos é que estivessem em lugar de proeminência no reino. Era o que eles disseram a Jesus: roga que um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus disse a eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Mas no meu reino, no reino de Deus, o que mais importa é que o meu reino é diferente dos reinos do mundo. Porque os que governam, os governantes das nações, são benfeitores, as pessoas mais importantes exercem poder umas sobre as outras. Mas entre vós não será assim, mas quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, que se humilhe como criança. E aí eu fico pensando nesse reino proposto por Jesus, o quanto que esse reino tem feito parte da história da sua vida, o quanto esse reino tem feito parte do seu casamento, o quanto esse reino tem feito parte da sua comunidade de fé, o quanto esse reino tem sido realidade na sua vida, na sua família, no seu lar. O quanto que você considera o outro superior a você, e por isso, entendendo isso, a sua mentalidade é uma mentalidade de quem serve. É uma mentalidade de quem entende que o maior no reino é aquele que serve, o maior é aquele que abre mão, o maior no reino é aquele que se faz como criança. E eu não consigo entender até hoje como nós podemos ter o nosso culto validado na presença dele, quando a nossa presença, muitas vezes, na presença dele e na presença de outros, é abominável e é repugnante. Quando as nossas ações, quando as nossas atitudes, quando os nossos pensamentos não estão condizentes com o reino de Deus. E o que eu aprendo com Jesus é que o reino de Deus não vem de modo visível. O que eu aprendo com Jesus é que a pergunta dos fariseus ali está equivocada, não é quando vem o reino de Deus, mas a pergunta é o que é de fato o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você, mas mais importante do que isso, o que é o reino de Deus para o Senhor Jesus Cristo. O que é o reino de Deus para o Novo Testamento. O que é o reino de Deus para o Evangelho de Jesus Cristo. E para responder à pergunta, o que é o reino de Deus, nós precisamos primeiramente responder o que não é o reino de Deus. Para definirmos aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Para definirmos primeiro o que é o reino de Deus, a gente precisa entender o que não é o reino de Deus. Eu aprendo com Jesus que a ocupação do reino de Deus não tem pretensões geográficas. Acompanhem comigo, parte B, do versículo 20. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível
aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque o Altíssimo, diz em Atos 17:24, não habita em templos feitos por mãos humanas. Que espécie de casa vocês vão me edificar? Porque a terra são a poeira dos seus pés. Nenhum templo pode contê-lo. O reino não vem com pretensões geográficas. O reino de Deus não vem de maneira visível. O reino de Deus não vem com aparência visível. E Jesus diz isso em Isaías 57:15, através da Trindade, através do Pai, que ecoa numa só voz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O reino de Deus não vem com aparência visível, não vem em uma placa de igreja escrita: a mão de Deus está aqui, só está na dele, não está na dos outros. O reino de Deus não vem com pretensões geográficas, não vem com visível aparência, mas o reino de Deus, de fato, proposto por Jesus, é um reino onde a própria palavra descreve que resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O reino de Deus não vem simplesmente por você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ele não vem com visível aparência. O reino de Deus não é estabelecido em gentil do ouro, gritando: o gentil é de Jesus. Sendo que o Deus desse século, o príncipe deste mundo, Satanás, tem levado milhões por todo o país, tem levado centenas e dezenas de pessoas à perdição, ao inferno, todos os dias. O reino de Deus não vem com o título que alguém carrega de cristão, ou por se carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou por ser identificado como alguém que dá a paz do Senhor a outro, não. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não é estabelecido por aquele irmão fariseu que consegue orar de maneira esplêndida, mas que Deus sabe no coração que a oração dele não passa nem do teto, mas não passa do pecado, não passa da hipocrisia, não passa da mentira. O reino de Deus não vem meramente com a sua assiduidade aos cultos, mas o reino de Deus vem com o culto que você presta a ele durante a semana. O reino de Deus não vem com visível aparência, não vem nos moldes religiosos que nós carregamos. É por isso que a palavra diz, Isaías 66, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fizeram todas as coisas. A minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, ao aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. É para esse que Deus olha, ao contrito, ao abatido de espírito. Não são belas orações que impressionam a Deus. Não é aquilo que a gente produz. Não. Porque o reino não vem com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Ali está o reino de Deus. Não. Na Igreja Batista está o reino de Deus, não. O reino não vem com visível aparência. Está na Assembleia de Deus, está na Presbiteriana do Brasil, não. O reino de Deus não pode ser contido. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Jesus disse em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam, mas agora o meu reino não é daqui. Pedro tinha expectativa também de um reino terreno. Ele pega a espada, corta a orelha do soldado, e Jesus disse: Pedro,
Se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos. Guarda a espada. Pilatos diz a Jesus: você fica calado. Enquanto te acusam, você não sabe que eu tenho poder para te condenar ou para absolver você? E Jesus diz a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não fosse te dado de cima. Quando é que nós vamos entender que o reino de Deus é uma categoria existencial? Não é lugar. Não é lugar. Quando é que nós vamos entender que o reino de Deus, ele é uma categoria mental? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Quando é que nós vamos entender que o reino de Deus é uma decisão de ser de Deus, de dar razão ao Evangelho em tudo aquilo que a gente faz na vida? Como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, tudo o que vocês fizerem, tudo, façam tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Deus é mais glorificado em você quando a sua esposa chega para você e diz: que marido abençoado que eu tenho, que marido de Deus que eu tenho. Mas Satanás é glorificado, Satanás bate palma quando a sua esposa diz: que marido horrível que eu tenho. Deus é glorificado em você quando seu pai chega para você, a sua mãe, e diz: que filho maravilhoso que eu tenho, tem defeito? Tem, mas eu vejo Jesus, eu vejo Cristo. Porque o reino de Deus não tem a ver com lugar, não tem a ver com religiosidade vazia, não tem a ver com formas, não tem a ver com mecanismos. Pregar é fácil, cantar é fácil, orar é fácil. O difícil é andar do jeito de Deus. O difícil é andar com Deus, o difícil é se esvaziar todo dia, o difícil é ter um coração quebrantado, botar o rosto no pó todo dia, isso é que é difícil. Irmãos, amados irmãos, o reino de Deus não tem a ver com religião, tem a ver com o coração humano, com as relações humanas, tem a ver com o que Paulo diz em Gálatas 5,14, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Decida. É decisão, não é sensação, não é sentimento. É decidir tratar o outro, não como você quer tratar, mas é tratar o outro como Deus trata você. O reino de Deus tem a ver com o olhar. Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. Cuidado para que a luz que há em você não sejam trevas. Porque nada acontece no mundo sem que antes aconteça dentro da gente. Porque todo mundo, toda pessoa, cada realidade que você contempla, ela é condicionada aos óculos, à lente que você usa para enxergar o universo, a cosmovisão que você usa. Mas nós temos a mente de Cristo. Somos chamados a enxergar a vida, a morte, a realidade, as coisas, a partir da ótica de Jesus de Nazaré. Tem a ver com interpretação, com conversão genuína ao Evangelho. Paulo diz: e nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor, que é o Espírito. Quanto mais eu dou razão ao Evangelho, mais o reino de Deus cresce em mim. E aí? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Eu me lembro na minha época de adolescente, uma vez a gente estava na classe,
E aí nós recebemos um ilustre visitante. E aí ele disse assim para a gente: eu queria dizer a vocês que eu tenho visão de reino. E eu nunca esqueci isso. E lendo o Evangelho eu fiquei me perguntando, mas o que é de fato o reino de Deus? O que significa ter a visão do reino? O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? O que é buscar o reino de Deus? Será que buscar o reino de Deus se resume apenas a aquilo que a gente faz no domingo? Será que buscar o reino de Deus é simplesmente vir aqui, cantar alguns cânticos e somente isso? O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E mais do que isso, o que é o reino de Deus? A palavra de Deus nos responde. Em Romanos 14, 17, está escrito que o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Sabe por quê? Versículo 21, parte B. Porque o reino de Deus está onde? Está fora? Está na sua casa? Está na igreja? Aonde é que está o reino? Dentro de vós. Onde eu cheguei, chegou o reino. Onde eu piso os pés, o reino de Deus chegou. Onde eu toco, chegou o reino. Onde eu oro, Pai nosso que estás nos céus, eu me ofereço para ser a padaria de Deus na vida de outros. O reino está dentro de vós, porque ele não é comida e nem bebida. Porque embora tenhamos necessidades imediatas de sobrevivência, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o reino de Deus é alegria. Alegria da salvação. Como Davi, após ter pecado, rogou: devolve-me a alegria da tua salvação, no Salmo 51. Devolve-me. Onde for parar a alegria da salvação. A alegria de ser salvo, remido, lavado. O reino de Deus é o quê? É paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Onde o reino de Deus, que está dentro dos filhos de Deus, chega, ele traz paz, ele é pacificador. Ele não joga mais álcool para a chama piorar, não. Ele não bota lá mais palha para o negócio piorar, não. Mas onde ele chega, chega o sal, porque o reino de Deus está dentro de vós. Certamente o reino de Deus não estava dentro daqueles fariseus, não. Mas o reino de Deus está dentro de todo discípulo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, mas que Deus é Deus de paz. Jesus disse em Lucas 9, 62 que quem tem posto a mão no arado e olha para trás e sente saudade das coisas do mundo e ama mais a si, ama mais o poder, a riqueza, o ministério, a sua vida mais do que a minha, não é digno de mim. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É por isso que Jesus dizia que o reino de Deus é como se um homem houvesse colocado uma semente sobre a terra, dormisse, se levantasse de noite e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. É como se ele cuidasse daquela semente, é como se ele
plantasse uma semente na terra. É como Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Michel? Nós só somos meros instrumentos nesse Deus que nos concede o privilégio de servi-lo. O reino de Deus é Jesus que habita no coração do discípulo. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, nem se dirá: lá está, ou aqui está. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, que o reino de Deus está dentro de vós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se não tiver, pode fazer o que for. Vira o que o cristianismo atual virou: sapateado, coreografia, pregação, igreja lotada, igreja grande, espetáculo circense. Tem muita coisa, métodos maravilhosos, mas sem o Espírito, sem o Espírito Santo de Deus, você está morto, você está morta. Martin Lloyd Jones, um teólogo que eu gosto muito, ele diz que o maior inimigo do poder, da vida, da liberdade no Espírito é o formalismo. A gente é muito formal. A gente se esquece de que o Evangelho não é moralidade. Por isso que as pessoas aí fora têm essa noção. O que é o reino de Deus? Não passou para a lei de crente, porque fumava, agora não fuma mais. Ele bebia 10 litros de pinga, agora não bebe mais. Ele ia no bar da dona fulana, agora não vai mais, agora passou para a lei de crente. Mas ele continua maltratando a mulher, ele continua dando calote na praça, ele continua com a mesma natureza, perversa, egoísta, quer ter razão sempre, não mudou nada. Ele só mudou de ambiente, saiu do bar, foi para a igreja. Foi para o reino de Deus, segundo Constantino, na terra. Mas não para o reino de Deus, segundo Jesus de Nazaré, o Filho. Porque o reino está dentro de vós. O reino estava dentro de uma mulher que disse: Jesus, até os cães comem das migalhas das mesas que caem dos seus donos. O reino de Deus é Jesus, irmãos. Jesus é o reino de Deus. A pergunta que eu faço a você é: ele habita você? Ou não? Se o reino estiver dentro de você, o que vai acabar acontecendo? Você vai aprender a perdoar mais. Você vai aprender a amar mais. Nisso, conhecerão que sois meus discípulos. Nisso vão conhecer que o reino habita em vocês. Se vocês cantarem bem, pregarem, não. Se vocês se amarem uns aos outros. Termino com isso. Toda religião é uma interpretação da vida.
O judaísmo interpreta a vida a partir da lei. A partir da lei. Mas o cristianismo interpreta a vida a partir do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Eu não quero que você dê o seu corpo para ser queimado no fogo aqui em gentil em lugar nenhum, se não tiver amor. O espírito do evangelho não vai validar você. Não quero que você dê tudo que tem aos pobres sem amor. É só sino. É cachorro que late na rua. É gente gritando, balbuciando. A dimensão espiritual do reino nos ajuda a escapar da ilusão de que encontro é relação. Preste bem atenção. Eu falei que eu já estava terminando, é sério, é porque o pastor conversa demais. E o Espírito Santo também não me deixa quieto. Mas a dimensão espiritual do reino nos ajuda a escapar da ilusão de que encontro é relação. Vou explicar. Você veio para o encontro com Deus hoje. Milhares de pessoas ao redor desse país vieram para o encontro com Deus nas igrejas evangélicas hoje. E como diz o Paul Washer, o domingo é o dia da maior idolatria, porque as pessoas não estão adorando o Deus verdadeiro, mas um Deus formado a partir das suas mentes e corações carnais. Mas encontro não é relação. Vir para um encontro com Deus não significa necessariamente que você tem um relacionamento com Deus. E experiência não é vivência. Ter tido uma experiência religiosa não significa necessariamente que você vive para a glória de Deus. Porque a semelhança dos fariseus e de muitos dos discípulos, a sua expectativa do reino pode ser de um reino que vai ser o promotor do seu sucesso, da sua faculdade, do seu carro. Pode ser o promotor da sua melhor vida aqui nessa terra. E não estou dizendo que é errado sonhar e pensar em ter essas coisas. O que é errado são essas coisas ocuparem o seu coração e o meu coração. É por isso que a dimensão espiritual do reino, de entender que Ele está dentro de nós, mediante o Espírito Santo, nos tira da superficialidade e revela o nosso pecado, a nossa superficialidade em nossa relação com Deus. A gente quer encontro, mas a gente não quer relação. E revela também a nossa superficialidade na relação com o nosso próximo. Afinal, como eu digo sempre para os meninos, é uma cruz e não um pedaço de pau. Encontrar todo domingo, abraçar, dizer Deus te abençoe em nome de Jesus, é encontro. Agora, relacionamento é algo muito mais difícil. Porque relacionamento muda a gente. E Deus também usa a gente para mudar os outros. Relacionamento, seja com quem for, é difícil. Porque se a gente vai orar dizendo perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se a gente não tiver perdoado, a gente pode até balbuciar palavras, mas perdoado por Deus a gente não vai ser. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o reino de Deus nos habite e nos liberte da superficialidade da relação com Deus e com o nosso próximo. Deus abençoe. É a graça de Jesus
Deus que me faz caminhar. É o amor do Pai